noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pena que chove na hora da reunião. As pessoas têm dificuldade de chegar. Mas a gente vai começar a meditação, como a gente faz sempre. Porque assim as pessoas vão chegando, vão se acomodando. Primeiro eu vou pedir a Rússia que faça a leitura da página inicial. Em seguida a Sônia vai fazer a meditação. Depois a gente tem uma convidada super especial para hoje, né? Que é super bem-vinda. A gente estava morrendo de saudade, né? E então a gente vai dar início com a nossa leitura de hoje é do livro Reflexões, né? É um texto psicografado, tá? É sobre o amor. Amor. O que é o amor? O que é esse sentimento que muitos falam, mas poucos sentem? Em nome dessa palavra amor, se mata? Isso seria amor ou posse? Por amor não se mata, pela posse sim. Quando queremos ser dono do objeto amado. Amor não fere, não aprisiona, muito pelo contrário. O amor verdadeiro liberta e traz alegria, pois queremos ver o objeto desse amor feliz, e ninguém é feliz aprisionado. O que seria então esse tão falado amor incondicional? Esse amor ao próximo, amor, amor, amor. Fácil falar, difícil praticar. Aqui estamos para aprender a amar, no sentido total e absoluto do sentimento, sem egoísmo, sem orgulho, sem falsa humildade. Simplesmente sentir, simplesmente deixar fluir, sem questionamentos, sem amarras, com total liberdade do ser. É tão difícil explicar. Por que temos que explicar? Por que não podemos simplesmente sentir e nos entregar a Ele? Porque temos que racionalizar o amor, quando somos tão irracionais para tantas outras coisas. Por que o medo de amar, de se entregar a esse sentimento? O único sentimento que, quando sincero e verdadeiro, é capaz de transformar o desespero em esperança, o rancor em perdão, a raiva em compreensão, o ódio em amor, a amargura em leveza, de trazer bem-estar e alegria. Se quisermos transformar a nossa casa planetária, temos que aprender a amar, sem esperar nada em troca. Amar por amar. Amar sem preconceito, sem amarras, simplesmente amar. Temos que transformar essas 4 letras em sentimento verdadeiro. Isso sim é amor incondicional. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então sentar com a coluna ereta, os pés plantados no chão. Vamos imaginar que uma pirâmide de luz cristalina está sendo acoplada na sua casa para que toda energia negativa seja transmutada em bênçãos e amor à humanidade. Primeiro, peça que essa pirâmide de cristal limpe você, sua família, sua casa, imaginando uma imensa luz limpando tudo. Depois, envie para essa pirâmide de cristal todos os seus bons pensamentos, tudo aquilo de bom que deseja para si mesmo, para a sua vida, para seus familiares, para toda a humanidade. Amor, contentamento, alegria, prosperidade, realização e saúde. Veja você recebendo essa luz
e também emanando essa vibração para o mundo. Visualize essa vibração, essa energia, expandindo-se pelo astral do planeta por intermédio da pirâmide de cristal. Vibre pela cura do planeta, pela cura de sua própria alma. Com essa sensação boa, agradeça sempre. Amém. E então, nós te pedimos, Senhor, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta. O seu coração, um foco de luz violeta, iluminando todo o nosso planeta. Senhor, que do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor envolva cada ser que habita o planeta Terra. E que esses seres possam distribuir à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. Senhor, que do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz envolva completamente o planeta Terra. O seu coração, foco de luz branca, envolvendo todo o planeta Terra, escrito paz em dourado. Senhor, que do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te luz dourada sobre todo o cosmos. Do seu coração, um foco de luz dourada, iluminando o cosmos. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje eu tenho um carinho enorme de apresentar a nossa Daniele Monjardim. Para nós, Dani Monjardim, né? Super íntima. A Dani esteve conosco aqui há alguns anos, aqui em Friburgo, passou por aqui, pela casa. Sempre foi uma pessoa muito querida por nós. Hoje ela está no Rio de Janeiro, né? Está indo atrás da vida dela, do sonho dela. É psicoterapeuta transpessoal, é umbandista, não é mais kardecista, e participou até recentemente, na semana passada, né? Foi da Renovation Week, né? Como a palestrante principal, viu? Está falando nos jornais, na TV. Principal não. Principal não. O tema que ela falou da palestra lá foi tecnologia humana, que deve ser um tema muito interessante. Gostaria de ter estado lá para ouvi-la. Mas hoje ela trouxe para nós um tema também muito importante, e eu passo para ela para a gente não perder tempo. Essa casa que me é tão querida ao coração, desde a época que eu morava aqui e era advogada ainda. E, por incrível que pareça, a Umbanda chegou até mim nesta casa aqui. Você não sabe disso. Mas eu tinha terminado uma palestra, essa mesa ficava naquele canto ali, e aí se aproximou de mim uma pessoa que eu só conhecia de nome, ele também só me conhecia de nome, e de repente, mais perto, e de repente ele incorporou um preto velho e falou que pai Joaquim de Angola gostaria de conversar comigo em tal lugar, tal hora, tal dia. E eu, como uma espírita kardecista ortodoxa, morri de medo, porque eu tinha muito preconceito com Umbanda. Havia estudado nos livros da própria doutrina, que sempre associava a Umbanda a coisa de espíritos primitivos e tudo mais, e levava fé no que estava escrito ali. Mas eu sempre fui uma buscadora e sempre tive a minha mente muito aberta ao que me chegava. E sempre aprendi a ler os sinais da vida. Aliás, isso para mim é o principal. Hoje, não interessa o que alguém chega para mim e fala. Eu escuto, eu respeito, mas o meu crivo pessoal é essencial para todas as escolhas da minha vida. E aí eu fui, tal dia, tal hora, no centro, nem sei se existe mais, Urubatão, que ficava a caminho de Amparo, morrendo de medo. Cheguei lá,
pai Joaquim de Angola estava numa advogada desse tamanhozinho, e quando eu vi a menina, eu agarrei nela, marcou uma saudade que eu não sabia de onde vinha aquela saudade. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E assim, para mim, depois que eu me acalmei, a gente começou a conversar, ele me deu várias explicações, porque ele lia a minha mente nos meus questionamentos, né? E aí ele falava, minha filha, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso desse charuto. É porque a minha filha aqui não precisa disso, mas tem gente que vem conversar com esse pai velho aqui, que dá vontade desse pai velho sair correndo, porque esse charuto é uma limpeza energética que eu faço. Ele foi dando várias explicações. E naquela época ele falou assim para mim, esteja aberto às mudanças, porque a sua vida vai mudar muito. Daqui a um ano você não será mais a mesma. Não levei muita fé, porque a minha vida aqui estava redondinha, mas o fato é que em maio do ano seguinte eu voltava para o Rio de Janeiro e realmente a minha vida mudava completamente. Eu larguei o direito em 2009 e quando eu fui para administrar a casa de Padre Pio, que foi o meu caminho inicial nesse caminho das terapias holísticas, da psicologia transpessoal, a minha mentora, que aqui no Centro Espírita Pestalozzi se apresentava como Mirtz, uma enfermeira alemã, lá se apresentava como Vó Maria. E era o mesmo espírito. Eu disse, como assim? Aqui ela falava no sotaque alemão, lá ela falava em pretopelês. Tem alguma coisa aí acontecendo que eu preciso investigar. E aí foram chegando as entidades de Umbanda. Eu não busquei Umbanda, a Umbanda me buscou. E quando eu fui estudar Umbanda, eu me apaixonei, porque ela é uma religião brasileira. Aliás, na semana passada nós completamos 114 anos de Umbanda no Brasil. Ela é uma religião brasileira, nasceu no Centro Espírita em Niterói, kardecista, mas não aceitaram. Aí o caboclo das 7 encruzilhadas, no dia seguinte, fundou a Umbanda na casa de um menino de 16 anos, que foi por onde o caboclo das 7 encruzilhadas veio. Caboclo, isso remete à nossa brasilidade. Caboclo é a mistura do índio com o negro, é a nossa raiz. E quando você vai para a Umbanda e você vê ali o sincretismo de todas as religiões, ela integra todas as religiões. Você vê o xamanismo, você vê o catolicismo nos santos que representam os orixás, você vê os orixás que representam o nosso berço africano, você vê a fraternidade branca atuando, você vê a própria forma da Umbanda se complementar e na nossa forma de atuar, nas vestes, nos cumprimentos, nos remete às tribos do islamismo. Então é uma religião que tem um jeitinho brasileiro, ela integra vários cultos de uma forma muito simples. Então eu não vou dizer que hoje eu me tornei uma umbandista porque eu não tenho religião e eu não gosto de rótulo, porque eu acho que todo rótulo nos limita. Eu acho que nós somos muito grandes para nos tornarmos limitados por um rótulo que nos separa das outras pessoas. Mas sem sombra de dúvida, aonde eu mais gosto de exercer a minha mediunidade é no terreiro de Umbanda. Porque no terreiro de Umbanda os espíritos desencarnados estão perto das pessoas. Eu nunca vi num centro kardecista as pessoas que estão na plateia conversarem. Aqui não, até que aqui acontece, no Israel isso acontece. Mas é raro. Nos meios espíritas você tem as reuniões mediúnicas a portas fechadas. No terreiro de Umbanda você conversa diretamente com cada espírito desencarnado. E eu acho isso maravilhoso, porque você constata ali na hora a imortalidade da alma. Você estava presente, Andréia, desses encontros que a gente teve lá onde eu trabalho, tinha uma senhora que ela tinha ficado viúva, e ela muito triste, muito perdida. E eu tenho uma cigana que trabalha com a Dona Esmeralda, uma figuraça, e era festa dos ciganos, e a Dona Esmeralda foi conversar com ela. E ela, Dona Esmeralda, mas será que um dia eu ainda vou encontrar o meu marido? Eu sinto muita falta dele. Será que realmente a gente encontra as pessoas que morrem? Será que existe mesmo essa coisa das pessoas sobreviverem à morte? Aí a Dona Esmeralda respondeu para ela, mas eu não estou mortinha aqui conversando com a senhora? Então, porque assim, às vezes as pessoas não estão
né? Mas essa é a beleza de você trazer a espiritualidade, né? Aqueles que já foram para conversar com as pessoas. Então, só fazendo essa colocação, porque realmente a cidade de Nova Friburgo me conheceu como uma palestrante espírita, kardecista, de carteirinha. E hoje, eu acho que eu nem sei o que eu sou mais. Eu acho que eu sou de tudo um pouco, de tudo nada. E isso me dá liberdade para estar em qualquer lugar. E isso, para mim, é maravilhoso. É como se num prédio de 100 andares eu pudesse transitar por todos eles. Porque nenhum rótulo me define. E eu acho que nenhum rótulo deve nos definir. Porque essa coisa do rótulo, ela já começa com uma separação. E quem gosta muito de identificação e separação é o ego. É essa estrutura que nos define, é uma estrutura importante, porque o ego, ele é uma estrutura que possibilita a nossa alma de realizar os seus sonhos e desejos nesse mundo, né? Nós temos duas estruturas que impulsionam o nosso processo evolutivo. O nosso eu superior, que nós poderíamos chamar de nosso espírito, o espírito puro, aquele que tudo sabe, que detém todo o conhecimento, como está no livro dos Espíritos, na consciência de cada um, estão todas as leis e os profetas. Então, nós temos em nós uma consciência superior que permite a gente acessar um grau de conhecimento quando a gente aprende a fazer o silêncio mental, a entrar em contato com essa parte de nosso ser. E contrastando com esse eu superior, nós temos o ego, que seria o nosso eu inferior. Uma estrutura que permite a nossa alma realizar. É uma estrutura de identificação com a vida material. É a nossa personalidade, é aquilo que quando fala assim, quem é você? Você responde geralmente com base em tudo aquilo que identifica você na Terra. E isso é muito importante. Desde que a gente tenha a clareza de que o ego, ele faz parte de uma passagem, ela é uma estrutura que modela a nossa vida na Terra, mas a nossa essência é espiritual. O ego, ele tem origem no instinto de conservação lá no reino animal e veio evoluindo. Então, quando nós chegamos à humanidade, nós somos muito mais instinto, identificação com a vida na matéria, do que seres espiritualizados, do que seres mais evoluídos, porque isso faz parte de um processo evolutivo que a reencarnação vai nos possibilitar, a partir das experiências que nós vamos vivenciando. E essas duas estruturas, elas contrastam o tempo todo. Nós estamos sempre sendo atraídos pelas questões do ego, que nos separam, que nos comparam, que faz a gente julgar outra pessoa, e é por isso que Jesus falava, não julgueis, porque todo julgamento parte do ego. E a nossa consciência superior, o espírito que é livre, que está ligado a tudo que existe no universo, nós somos infinitos, nós somos grandiosos, nós temos toda a sabedoria que o universo contém. Nós temos a possibilidade de transcendermos ao ego e acessar um grau de conhecimento que poucas pessoas ainda conseguem na Terra, porque o ego nos puxa, nos identifica, nos prende e nos separa. E é ele que adora o rótulo. Porque quando você fala assim, eu sou espírita, você está se sentindo melhor do que o outro. Quando você diz eu sou isso, eu sou aquilo, você está se definindo. Mas se definindo numa vida que ela tem um curto período e espaço de tempo aqui na Terra. Nada nos define. E a gente deveria desenvolver uma consciência de que nós estamos aqui só de passagem. Eu estou mãe. Eu tenho 2 filhos, que eu tenho o dever de orientar nessa vida, mas não são meus. Eu estou mãe desses 2 espíritos. Mas antes de ser mãe deles, eles estão ligados a uma consciência muito superior. E o futuro deles não depende de mim. Porque eles têm as próprias escolhas, eles têm as próprias vocações, eles têm os próprios pontos de vista que podem ser diferentes do meu. E como nós temos dificuldade de aceitar as diferenças. Nós achamos, porque estamos agarradinhos no ego, que diferenças são defeitos. Não são. São apenas perspectivas diferentes diante de um mesmo fato. Isso é legítimo.
Isso é que faz a diversidade da vida. Imagine se nós tivéssemos uma floresta no mundo inteiro que só tivesse eucalipto. Seria um caos. Ou se nós tivéssemos uma única espécie de animal, seria um caos. Se nós tivéssemos um único ponto de vista no mundo inteiro, seria terrível e muito chato. Porque é na diversidade que nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades. Nós descemos a Terra para desenvolver habilidades. A Terra não é um planeta fácil. A Terra não é um planeta que, se a gente tiver a ilusão de que um dia a vida vai ficar muito fácil e confortável, começa a ficar preocupado. Sinal de que a passagem de volta já está marcada. Porque a Terra não é para isso. Aqui é o planeta que a própria natureza nos proporciona o desenvolvimento da nossa inteligência, porque é uma natureza difícil. A própria convivência nos faz desenvolver habilidades, ou pelo menos deveria fazer. Porque nós temos inteligências que precisam ser desenvolvidas. Inteligência do corpo físico, inteligência emocional, inteligência mental, inteligência espiritual. A década de 1990 foi uma década muito rica em conhecimento. Eu acho que, principalmente dentro dessa área da neurociência e da psicologia, foi uma grande revolução. Porque Daniel Goleman chegou logo no início da década de 90 com a teoria da inteligência emocional. Não foi ele que a desenvolveu. Na verdade, ele publicou vários estudos a respeito da inteligência emocional e que revolucionou a forma de se ver as inteligências. Porque até então, o que valia era o QI. Era a inteligência racional, lógica, matemática, linguística. E os alunos nas escolas, vocês tinham aqueles alunos que eram, na época que eu estudava, os Gasparzinhos, né? Os nerds, os bons alunos. Porque eles viviam só estudando, eram tão brancos que pareciam um fantasminha. Aí a gente chamava de Gaspar, já fazia bullying, né? Porque naquela época a gente fazia muito bullying e ninguém morria por causa disso. Não fazendo, obviamente, apologia ao bullying. Mas, assim, era uma coisa natural. Porque nas dificuldades nós também aprendíamos a sobreviver. Eu sou de um tempo que a gente resolvia tudo na escola, não levava nada para casa, né? E a gente sobrevivia, era a nossa geração. E a inteligência emocional veio e revolucionou, mostrando a importância das emoções. Que os Gasparzinhos, os inteligentes da escola, nem sempre eram os melhores na profissão, porque não eram dotados de habilidades emocionais. As habilidades necessárias na arte de conviver um com o outro, que nós só desenvolvemos na arte da convivência uns com os outros. Logo depois, na mesma década, 1994, por aí, Dana Zohar, o seu marido, psiquiatra, publicou os estudos a respeito da inteligência espiritual. A inteligência espiritual vista como uma inteligência, dotada de competências e de habilidades para serem desenvolvidas. A inteligência que faz com que cada experiência que a gente viva tenha sentido e tenha significado. A inteligência que proporciona que a gente, quando desenvolve a inteligência espiritual, perceba que todas as situações estão interligadas em algum ponto. Então, a inteligência é capaz de integrar todas as diferenças, mas que se encontra ainda muito embotada na humanidade. Porque para você poder desenvolver a inteligência espiritual, é necessário certas práticas que as pessoas não gostam muito, como, por exemplo, o silêncio, a contemplação da natureza, a meditação, você ouvir os seus sentimentos, ouvir a sua própria alma. E as pessoas geralmente têm uma vida tão automática, cheia de coisas para fazer, e o ego adora ocupar a nossa mente com coisas para fazer. Porque é como se internamente a gente vivesse ali uma guerra de braço, né? Do ego, porque a consciência não guerreia com ninguém. Mas ele está sempre querendo ocupar o nosso espaço mental. A gente chega, algumas pessoas, eu não, mas assim, algumas pessoas chegam a se sentir culpadas quando não tem nada para fazer. Então elas buscam alguma coisa para fazer, porque tem que estar ocupado o tempo todo. São programas mentais do ego, que povoam a nossa mente para que a mente não abra espaço
para que essa consciência superior se manifeste, para que a inteligência espiritual se manifeste. E a inteligência espiritual, ela conversa conosco através da intuição. Quanto mais você a desenvolve, ela passa a ser uma voz que fala com você, porque ela é um impulso do nosso próprio espírito. Nessa mesma década, e é por isso que eu falo que foi uma década muito rica em termos de conhecimento, cientistas publicaram um estudo que haviam descoberto que o nosso coração possui cerca de 40 mil neurônios. Você imagina, neurônios a gente pensa no cérebro, porque são as células especializadas, né, na nossa inteligência, os neurônios. Mas o nosso coração possui neurônios. E os neurônios, que eles deram o nome de neurites, para diferenciar do cérebro, que pensam de forma independente da nossa casa mental. Então, aquela frase que as pessoas sempre falaram, que o coração tem razão, que a própria razão desconhece, é uma verdade. A ciência já comprovou que isso existe. De fato, o nosso coração possui neurônios bem específicos que funcionam de forma independente do cérebro, mas o nosso cérebro recebe os estímulos do nosso coração. E olha que incrível, apesar de possuir apenas 40 mil neurônios específicos, um número muito menor do que os neurônios do cérebro, o campo eletromagnético criado pelo nosso coração é 5.000 vezes maior do que todos os nossos neurônios cerebrais pensando junto. Ou seja, qual é a diferença do nosso coração para o nosso cérebro? E aí vem a parte das tradições espirituais que nos falam, né, que no nosso peito, no nosso centro cardíaco, está a sede da nossa alma. Alguns dizem que na glândula timo, mas que no centro do nosso peito é por onde a nossa estrutura de alma, que é uma estrutura que não é a consciência superior, porque a nossa consciência superior, ela precisa de estruturas para se manifestar até chegar ao corpo físico, até o nosso corpo da matéria. A alma é uma delas, o ego é outra. Então nós temos no nosso corpo, aqui no nosso peito, e é por isso que a gente, quando fala assim, né, estou sentindo, ninguém fala assim, né, a gente fala assim, Daniele, falou no peito, porque é aqui que reside a nossa alma. E a nossa alma conversa conosco muitas vezes a partir de sentimentos e de emoções. Não existe emoção errada. Essa coisa de que sentir raiva, sentir inveja, sentir medo é errado, não existe emoção errada. Toda emoção é legítima. Mas cada emoção aponta caminhos de transformação ou de legitimação para alguma tomada de decisão. Então nós precisamos aprender a identificar e a dar nome ao que nós sentimos. Se nós sentimos raiva, em geral raiva é uma emoção de defesa, não existe uma emoção errada, mas pode ser que ela não seja uma emoção de defesa, pode ser que ela seja por conta de eu não ter sido aceita a minha opinião por alguma pessoa, ou pode ser decorrente de uma inveja, ou pode ser decorrente de algum julgamento. Nós precisamos aprender a entender a origem das nossas emoções e o que elas apontam como caminhos, porque nós precisamos urgentemente caminhar pelo autoconhecimento que vai fazer com que a gente identifique a nós mesmos nesse mundo. Não dá mais para a gente ficar vivendo no automático. Não dá mais para a gente sentir e não saber dizer o que sente. Não dá mais para fazer as coisas automaticamente, como se nós não fôssemos um ser destituído de emoção e de cérebro, com capacidade de sentir e de pensar por nós mesmos. É chegado um momento em que a Terra alcança a sua maioridade espiritual, e isso exige de cada um de nós o autoconhecimento. O que eu sinto? Por que eu sinto? E para que eu sinto? Começarmos a identificar na nossa convivência, não o que o outro nos faz, porque o que o outro nos faz é problema dele. Agora, o que eu faço com que o outro desperta em mim é
é responsabilidade minha. Porque nós vamos, quando chegar o momento de partirmos desse plano para o plano verdadeiro, que é o nosso plano espiritual, a gente só vai ter que dar conta de nós mesmos. A gente não tem que dar conta de nada mais além de nós mesmos. As pessoas à nossa volta, elas são importantes. E nós devemos desenvolver o amor, a compreensão, o entendimento, a tolerância, que só a convivência nos, muitas vezes, intima a desenvolver. Né? O nosso núcleo familiar é a nossa primeira escola. E ali nós temos as nossas primeiras dificuldades. A nossa infância geralmente aciona em cada um de nós gatilhos que nós trazemos há milênios, enquanto alma. Então, muitas vezes, a gente coloca, às vezes, a responsabilidade por aquilo que nós nos tornamos em pais e mães, é porque ainda não elastecemos o nosso olhar para o significado da família na Terra. Pai e mãe não é culpado de absolutamente nada. Nós atraímos pais e mães pelo nosso campo eletromagnético, pela nossa própria consciência, que nós necessitávamos. Porque eles vão trazer à superfície as nossas dores de alma milenares. Mas se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que passamos por milênios e milênios e milênios, passamos por guerras, passamos por conflitos. Nós mulheres, então, é claro que encarnamos como homens e mulheres, mas as mulheres, de uma forma geral, passaram por muitas situações difíceis que geraram traumas no espírito. Mas se olharmos para a idade da psicologia, por exemplo, na Terra, ou das terapias, da psiquiatria, 200 anos para cá, nós estamos falando de milênios de história. E nós estamos falando da capacidade de trabalhar esses traumas 200 anos para cá, 100 anos para cá, 20 anos para cá. Psicologia transpessoal, por exemplo, é aquela que integra o espírito, a psicologia, é pós-Jung, 1960 para cá. É muito pouco tempo. Mas hoje nós temos condições de olhar para as nossas histórias e perceber aquilo que elas trouxeram à tona enquanto história de alma. A nossa infância, ela reflete, ela sintetiza questões que nós, enquanto espíritos, carregamos há milênios. E agora nós temos condições de olhar para essas questões, colocar o dedo na ferida e falar assim: eu me comprometo com a minha cura. Eu me comprometo em me libertar do que me traz sofrimento. Porque esse sofrimento ainda é uma forma distorcida de eu olhar para essas questões. Para que isso está me acontecendo? Não existe castigo, não existe punição. Se nós olharmos a vida de uma forma ampla, nós vamos ver que todo o processo que nós passamos é um processo educativo do espírito. E que nós precisamos desapegar, porque o apego é ego. Desapegar do sofrimento. Tem gente que ama, que não consegue se livrar do sofrimento. Você tira a dor da pessoa, ela arranja outra para agarrar. Porque ela não consegue viver sem dor. Ela não consegue viver pelo amor. Nós vivemos milênios pelo medo, ego. Milênios com medo. Milênios limitados na nossa forma de ver a vida. E agora nós temos a possibilidade de nos libertar disso tudo, viver de uma outra forma, de uma forma livre, de uma forma amorosa, primeiramente com nós mesmos, e não conseguimos. Porque até para ser feliz é preciso construir estruturas. Se você não tiver estrutura para ser feliz, não vai ser. Porque quando você estiver bem, vai vir alguma autossabotagem dizendo: alguma coisa vai acontecer, é melhor ficar mal, porque pelo menos dentro do mal eu já tenho algo conhecido. E como eu vejo isso acontecendo? Pessoas que não conseguem ficar bem, pessoas que não conseguem ficar felizes. Você tira um obsessor, elas arranjam 30. Você tira uma pessoa da vida delas, ou pelo menos ajuda ela a sair de uma situação abusiva e tudo mais, ela volta. Por quê? Porque está viciada no sofrimento, viciada na dor. Parece que a vida da pessoa é ficar agarrada ao sofrimento. E, no entanto, não é. A dor existe para nos tirar da própria dor.
O nosso estado natural não é sofrimento. E o nosso estado natural não é a dor. O nosso estado natural é ser feliz. A gente não precisa de motivo para ser feliz. A gente precisa de motivo para ser infeliz. E, no entanto, nós fomos modelados e criados de forma oposta. Como se nós não merecêssemos ser felizes. Como se, quando tudo está bem, alguma coisa vai acontecer, porque não é normal ficar tudo bem. E aí a gente dá um jeito de arranjar alguma situação para ficar tudo mal. Porque a nossa mente, ela cria situações. E ela cria situações a partir daquilo que você bota a sua fé. É o poder da crença. É o poder daquilo que você valida porque você acredita naquilo. E se você acreditar e escolher de forma diferente, você vai conseguir criar e viver uma forma diferente. Mas quantos têm coragem para isso? Quantos têm coragem para dizer, vou fazer diferente de todo mundo? Eu não aceito ser infeliz nesse mundo, eu quero ser feliz. Eu só conheço Oswaldo Montenegro, né? Eu quero ser feliz agora. Mas assim, são raríssimas as pessoas. Porque as pessoas vão vivendo mais do mesmo. O outro faz, então eu faço também. O outro pensa, então eu penso também. Agora, quem olha para si mesmo e assume um compromisso de fazer diferente com a própria vida, com as próprias escolhas, em contar uma história diferente para si mesma, ressignificar todo o passado, ampliar o olhar e se desapegar do sofrimento e falar, isso aqui foi para me trazer até esse caminho, até esse momento da minha jornada. E agora, com o meu amadurecimento, eu escolho fazer diferente. Nós podemos. Nós não precisamos ser reféns uns dos outros. Mas para isso é necessário que a gente assuma um compromisso com o amor. O amor a nós mesmos. Primeiramente. E é o que Jesus falava. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não tem para si, você não tem para o próximo. E se você não tem para o próximo que você conhece, que dirá para Deus? Que você ainda nem desenvolveu o sentido para sentir. Porque Deus é algo muito maior, Ele não é um ser. Ele é uma força criadora. Que você só consegue realmente sentir quando você transcende ao ego que nos separa e se sente integrado com toda a criação. E aí você olha para as estrelas e se sente parte das estrelas. Você olha para o mar e se sente parte do mar. Você olha para a natureza e se sente parte da natureza. E quando você se sente parte, você cuida e respeita. Porque ela é parte de você. Você não destrói e não explora. Então é toda uma mudança de mentalidade que a Nova Era está nos pedindo nesse momento. Para não mais assumirmos esse caminho de medo, que o ego, apenas vivendo pelo ego, e ele foi importante porque é uma estrutura que nos permitiu chegarmos a esse século. Então é uma estrutura que tem que ser validada. A gente só pode voar quando temos um ego saudável e alinhado à nossa consciência. E isso é uma fala até dentro da psicologia transpessoal. Para fazermos altos voos, é necessário ter raízes firmes, porque senão você enlouquece. Porque é tamanha grandeza no universo que você vai se sentindo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. Mas quando você cria essas raízes alinhadas à sua consciência, você se sente tão grande quanto. Mas se sente tão grande quanto com humildade, parte, consciente, responsável. E não aquele grande que explora e aniquila o outro. Então é toda uma mudança de mentalidade que essa nova era está nos pedindo. Principalmente a começar a lidar conosco mesmo. Nós precisamos inicialmente mudar a nossa forma de se relacionar conosco. Como anda o caminho do meu auto-amor, do meu autocuidado? Como eu cuido de mim? Como eu cuido da minha alimentação? Como eu cuido da minha respiração? Como eu cuido dos meus relacionamentos? Eu alimento os relacionamentos tóxicos da minha vida? Por alguma crença qualquer? Ou por amor a mim, eu vou colocando o respeito, os limites, as firmezas, os posicionamentos necessários? Como eu lido com as pessoas que convivem comigo e são difíceis? Eu vou desenvolvendo a paciência, a tolerância, a resiliência, a fraternidade? Ou eu vou julgando, separando, excluindo do meu conceito, da minha convivência, como há milênios estamos fazendo com quem pensa diferente?
preconceitos que eu sofri na minha vida foi justamente nas casas espíritas kardecistas. E isso me fez repensar muita coisa. Principalmente, eu não quero ser assim. Porque eu senti na pele o que é a dor do preconceito. Então, a gente precisa pegar as nossas experiências, olhar para cada uma delas e transformá-las em sabedoria. Questionar, repensar, rever, sem medo. Não existe nada aqui castigando a gente ou dizendo que tem que ser dessa ou daquela forma. Porque cada um de nós é único, é singular, é independente. O que é bom para mim pode não ser para você. E não significa que nem eu esteja errado e nem você. São apenas diferenças. E diferenças não são defeitos. Mas se nós sofremos com essa diferença, está faltando um pouco de compreensão e entendimento da minha parte. Porque nessa vida eu só vou dar conta de mim. Por mais que eu ame as pessoas da minha convivência, e eu amo muito, vai chegar um momento em que elas vão me deixar, ou que eu irei deixá-las. Mas eu me levarei para onde quer que eu vá. Então esse relacionamento aqui, eu comigo, tem que ser o melhor possível. Eu tenho que aprender a ser a minha força, o meu próprio apoio, a minha forma independente de pensar. É claro que o caminho do conhecimento, ele é importante. Conhecer é o primeiro passo para a gente se libertar da ignorância. Mas o conhecimento sem valor, o conhecimento sem amor, ele é perigoso. Porque ele pode nos tornar insuportáveis. Ele pode nos tornar intolerantes. E pode nos tornar muito perigosos. Então, tudo na vida, a gente tem que levar para o caminho do bom senso. Para o caminho de você olhar para você mesmo e como isso bate em mim. É como Paulo de Tarso falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que me convém? Só eu sei. O Carlos não sabe, a Andréia não sabe, a Clélia não sabe, só eu sei. Então por que eu vou delegar o direito ao outro de dizer o que é bom para mim? Uma das coisas que eu aprendi nos muitos caminhos que eu percorri muitos caminhos e percorro até hoje. Né? No início do ano fiz uma iniciação no budismo da cura, volta e meia eu vou para o xamanismo, eu sou uma buscadora constante, eu acho que isso é o que mais alimenta a minha alma. Mas uma das coisas que eu aprendi é que espírito de luz não se mete na sua vida. Não se mete. Às vezes dá até raiva, você pede ajuda, eles falam assim: calma, vai ficar tudo bem, tudo tem o seu tempo. Tudo que eu não queria ouvir nesse momento, que tudo tem o seu tempo, essa frase me irrita. Mas é verdade, eles não se metem, sabe por quê? Porque o direito mais sagrado que nós temos é o direito de escolha, e eles respeitam. Se você for para um lugar em que algum espírito resolver dar pitaco na sua vida, dizendo que você deve fazer dessa ou daquela forma, saia correndo. Não é espírito de luz. Eles não escolhem por você. Eles não podem escolher por você. Porque discernimento é algo que a gente só aprende quando passa por uma determinada situação. Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: agora sou eu comigo mesmo, agora eu tenho que escolher. Mas todos nós temos condições de escolher a resposta certa. Quando a gente consulta aqui, ó, a nossa alma, a alma sabe. A alma sabe o que é melhor para a gente e responde através das sensações corporais. Na mente a gente se perde, porque é muito raro a gente ter uma mente quieta, calma e tranquila, para que a consciência superior possa se manifestar. Né? Quando nós estudamos os corpos espirituais, os chakras, nós temos o mental concreto e o mental abstrato. No mental concreto é o ego que se manifesta através daquela fala, daquela mente que está falando ali, feito uma tagarela o tempo todo na nossa cabeça. No mental abstrato é a consciência superior, mas é necessário silêncio. E poucos de nós têm o hábito de alcançar esse silêncio mental.
Mas a alma, aqui no peito, ela se manifesta. Quem sentiu angústia sabe. A alma apertando aqui dentro, né? Porque a gente não está querendo escolher alguma coisa, não está querendo decidir alguma coisa, não está querendo tomar alguma atitude. Vem a angústia, porque é necessário mudança. A angústia geralmente é alma gritando por mudança. E quando nós estamos passando por alguma situação e precisamos de uma resposta, faça silêncio. Traz atenção aqui para essa parte do corpo e pergunta. A sua alma vai responder. Se a resposta for positiva, se você imaginar determinada situação e a resposta for positiva, o seu peito vai se expandir e você vai sentir uma sensação muito boa. Ela dizendo, vai, que é esse o caminho. Mas se o peito contrair, se você sentir uma sensação de aperto, é a sua alma dizendo, não, essa não é a melhor escolha. E nós precisamos aprender a consultar essa nossa estrutura. É até para nos tornarmos mais íntimos de nós mesmos, porque nós somos muito desconhecidos. Nós precisamos sair do automático da vida. Precisamos aprender a criar uma vida de qualidade, a começar com as pessoas da nossa convivência. Quando nós mudamos, quando nós transformamos, a partir de nós mesmos, os nossos relacionamentos vão se modificando. Porque as pessoas respondem às nossas ações. E quando eu mudo a minha atitude, o outro muda a sua atitude. Porque é uma questão de sinal eletromagnético, é uma questão de energia. Eu tenho histórias assim que comprovam isso de uma forma impressionante. Tenho uma amiga muito querida, que a gente sempre viajava muito junto. Agora ela está morando em outro estado, ficou mais difícil. Mas houve uma época que a gente morava na mesma cidade, no Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa que briga com a própria sombra. Ela é muito estourada, muito estourada. E eu sempre falando, você precisa mudar o seu temperamento. Dessa forma como você fala, as pessoas respondem à sua energia. Por isso que assim, era coisa de... Ela pediu o taxista para desligar o ar, ele parar o carro e mandar ela sair do táxi. Nesse nível. Aí uma vez nós fomos fazer uma viagem juntas, de avião. Aí ela, como sempre, muito apressada, muito estressada, entrou na frente com a mala dela e foi despachar a mala para o embarque. E eu tô atrás. Aí a mulher que atendeu pegou a mala, despachou a mala e falou para ela pegar o bilhete da passagem do autoatendimento. Eu não estou entendendo nada, né? Porque ela saiu daqui e foi lá para o autoatendimento. E logo seguinte fui eu falar com ele. Poxa, bom dia, vim despachar a minha mala. A mulher despachou a minha mala. Você não poderia imprimir o bilhete para mim? Ela, pois não, eu imprimi o bilhete e me entregou. Aí lá fui eu com o meu bilhete para a caixa do autoatendimento encontrar com ela, né? E falei, fulano, o que você está fazendo aí? Não, pegando meu bilhete. Você não vai pegar o seu bilhete? Eu falei, não, eu já estou com o meu bilhete aqui na mão. Como assim? Como assim? A moça imprimiu para mim. E por que ela imprimiu para mim? Eu falei, não sei. E aí foi uma coisa muito interessante, porque realmente despachamos a mala juntas. Chegamos em Vitória, a minha foi logo a primeira a chegar, a dela foi a última. A última. Foi assim, a coisa incrível. Eu falei assim, tá vendo? Tudo é energia. A nossa energia faz as coisas acontecerem. Eu me lembro, não vou dizer onde foi, obviamente, para não entregar a pessoa aqui, mas na época que eu era advogada, eu me inscrevi para um concurso público e eu só tinha uma cópia xerocada do meu diploma de direito. Eu não sabia onde eu tinha enfiado o meu diploma de direito. E aí, na hora que eu ia fazer a inscrição, eu ia perder. Eu pensei, poxa, agora eu vou ter que tirar de novo um novo diploma. E o FRJ é uma bagunça, né? Eu levar 30 anos para receber outro diploma, né? Eu cheguei no ofício lá, no cartório do Rio de Janeiro, com aquela cópia xerocada. Brincando, eu falei para a pessoa, poxa, não tem nem como, né, autenticar uma cópia dessa minha cópia autenticada, né? O cara virou para mim e falou assim, quantas você quer? E autenticou para mim. Então, assim, quando você tem uma energia favorável, boa, uma pessoa que ajuda os outros, que faz o bem, que tem boa vontade, as pessoas têm boa vontade com você também, está na sua energia. É a leitura do seu campo. É a leitura. Como teve uma vez que eu fui ser assaltada no Rio de Janeiro, o cara desistiu de me assaltar.
filho, me desculpa, mas eu não tenho nada para te dar aqui agora. Aí ele olhou assim para mim, então tá bom, vai lá. Então, assim, é a energia da pessoa. Agora, a dona encrenca, minha amiga, até hoje arranja confusão na vida dela, porque ela não muda. Agora eu estive com ela há pouco tempo, eu falei, você já pensou em fazer um cursinho de comunicação não violenta? É que você acha que eu preciso disso? Eu não por nada. Eu não preciso disso. Eu acho que precisa. Ainda mais que lida com o público. Sabe? Então, assim, se melhorar, se transformar, é bom para quem muda. Não é? Você não está fazendo isso para o outro, você está fazendo isso para você. Toda a Terra, vamos imaginar assim. Imagine o planeta Terra, nosso planetinha azul. Agora vamos pegar uma rede de pesca e vamos envolver nesse planetinha azul todinho. Agora vamos acender essa rede de pesca. Agora vamos pegar essa mesma rede de pesca e vamos nos enrolar nela. Somos nós em relação com o nosso planetinha. Sinais elétricos. O nosso campo de informação é um campo elétrico. A informação que está aqui vibrando em mim está indo para a Terra, como um todo. Vão se aproximar de mim pessoas e situações que são afins com a minha necessidade, com o meu aprendizado e com a minha vibração. A linguagem universal é frequência vibratória. E frequência vibratória você não improvisa. É o que você é. É o que você pensa, é o que você sente, é o que você fala. É o que você vibra. E é isso que atrai as pessoas para a vida da gente. É isso que abre portas e fecha portas. Abre caminhos e fecha caminhos. Não tem ninguém fazendo alguma coisa, ou julgando, ou punindo. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu boto fé, é aquilo que eu valido com a minha atitude. Porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Porque tudo isso vibra em mim. Então, o que eu penso, o que eu sinto, precisa ser coerente com aquilo que eu faço. E para os espíritos, para essa realidade quântica, é isso que existe. Porque nessa grande rede iluminada de sinais, está o que eu vibro. E é isso que eu faço, atrair as situações da minha vida. Aí as pessoas falam assim, nossa, fulano é uma pessoa de sorte. O que é sorte? Sorte? Existe uma pessoa que se aprimora, que busca, que faz, que tem uma família espiritual, porque os nossos amigos espirituais todos nós temos. Agora, a confiança deles para o nosso trabalho depende da nossa atitude no dia a dia. Então, quando você é uma pessoa que tem coerência, quando você realmente faz aquilo que você acredita, essa família vai se ampliando. Tem uma página, se eu não me engano, é na Fonte Viva, a oração do justo. Eu amo aquela página. E ela começa dizendo assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí Emmanuel vai falando, né? Eu acho que ele começa falando da loba, que lambe os seus filhotinhos e que aquilo ali já é um gesto de amor. E ele vai falando, no final, ele termina assim, quem ajunta amigos, amontoa amor. E quem amontoa amor, acumula poder. Esse é o poder de uma prece intercessória. Porque uma pessoa que vibra no bem, que faz o bem, ela vai conquistando amizades do plano espiritual e do plano físico, de pessoas que só de vibrar por ela, imagine essa teia, essa rede de pesca iluminada e de um monte de espíritos vibrando para o seu sucesso, vibrando pelo seu bem-estar, vibrando pela sua alegria, vibrando pelo seu trabalho. Um justo é aquele que se ajusta à lei, não ajusta a lei julgando o outro, não. Ele ajusta a lei porque ele entende que a lei maior que existe no universo é a lei da fraternidade, é a lei do amor. Quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Quem pode mais, ajuda quem pode menos. Quem sabe mais, faz mais por quem ainda não só sabe e faz menos. Porque a natureza, ela é assim. Ela nos ensina isso. O sol está lá fazendo o seu trabalho. E não está pedindo prestação de contas de ninguém. A chuva está fazendo o seu trabalho.
E nós? Como estamos fazendo o nosso trabalho? O que eu faço com os talentos que a vida me deu? Eu coloco como? Porque nós temos muita dificuldade em servir. A gente quer ser servido, mas tem muita dificuldade em servir. Qualquer coisinha que acontece, a gente coloca na conta do outro. Tá vendo o que fulano fez? Quem fulano pensa que é para fazer isso comigo? E, no entanto, fica lá, fazendo culto no lar, lendo o evangelho e dizendo, né, que o maior mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo. O orgulho que nos separa porque a gente acha que é mais do que os outros. Rótulos, julgamentos. E o egoísmo, que quer para si, mas não dá para o outro. Então, assim, está lendo o evangelho para quê? Não está mexendo em nada dentro? Os neurônios não estão em ativação e se modificando com o conhecimento que chega? Ou é só um conhecimento literário, que não tem conteúdo prático na nossa vida do dia a dia? Porque o conhecimento que não é colocado em prática, como diz Emmanuel, é uma enxada na chuva que vai enferrujar. O conhecimento é bom para quem tem. Pequenino que seja. Se você um dia ouviu dizer que Jesus falou, faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, feche o livro, age nesse sentido, não precisa de conhecimento nenhum. Mas age. Porque o seu grau de consciência vai ser o seu termômetro. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Eu gosto de mentira? Não. Então não. Eu gosto de desonestidade? Não. Então não sou desonesto. Eu gosto de fofoca? Não. Então não faço fofoca. E por aí vai. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. É simples. É simples. E como nós temos dificuldade para colocar em prática um conhecimento tão simples. A gente quer para si. É o outro que tem que nos compreender. É o outro que tem que fazer por nós. Que seja feita a sua vontade, desde que ela seja igual a minha. Porque a sua vontade eu não quero não. Porque quando chega o aperto, quando chega a dor, a gente reclama. Mas a gente não entende que a dor existe para nos tirar da própria dor. Geralmente as nossas dores são dores do ego. É quando a gente não é reconhecido, quando a gente não é valorizado, quando a gente não é compreendido, quando a gente não é amado, quando não acontece da forma como a gente gostaria. Apego. A gente ainda está limitado a uma visão pequena. Agora, quando a gente transcende a isso, quando a gente se coloca a serviço, eu acho essa palavra linda, serviço, né? O seu ser, na sua inteireza, no seu trabalho, naquilo que você faz, não precisa ser só na profissão, não. É no trato do dia a dia com a pessoa que cruza o seu caminho, sabe? É desde o porteiro, a pessoa que trabalha na sua casa, ao seu filho, ao seu parente, ao seu chefe, ao seu vizinho, as pessoas que politicamente pensam diferente de você, porque é na diferença que o ser se revela, na sua amorosidade ou no seu desrespeito. Sabe, a gente assiste um show de horrores, de falta de respeito à opinião do outro, porque as pessoas discordam politicamente umas das outras. Como se isso mostrasse a natureza das pessoas. Cada um entende da forma que tem condição de entender. A gente deveria refletir não sobre a conduta do outro, mas o que a conduta do outro desperta em mim. Porque neste mundo eu só vou dar conta de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que eu senti, daquilo que eu falei, daquilo que eu vibrei. Porque esse é o objetivo da vida. A gente não vem para dar conta de filho, de marido, de ninguém. Essas pessoas não são protagonistas da minha história. Eu sou. Eles são os coadjuvantes, que vão fazer com que o cenário monte para ver como é que eu vou me comportar. Mas o script, o roteiro, só eu escrevo diariamente, a partir das minhas escolhas. E aí entram os valores, a questão dos valores. A alma, o espírito, ele se movimenta por valores. Ou seja, diante de um certo acontecimento, eu
que faço parte da Unipaz, que faço parte de uma escolha pessoal pelo caminho da paz, eu me pergunto sempre, como eu devo me comportar diante dessa situação? E eu posso discordar, porque eu sou uma pessoa de opiniões firmes, mas sempre com respeito. A pessoa pode vasculhar, não tem desrespeito nas minhas postagens em nada, mesmo discordando. Por quê? Porque o outro, mesmo pensando diferente, merece o meu respeito, cara. Não precisa pensar igual, não. Agora, se não me respeitar, bloque. Porque aí eu também me posiciono, não vou discutir. Porque o meu caminho, a minha escolha diária é o caminho da paz e o caminho do amor. É fácil? Não. É difícil dessa, às vezes dá vontade. Né? Fora aquele guerreiro de tempos atrás, difícil de domar. Mas é para isso que eu estou aqui, para educar o meu ser. Educar as minhas tendências. E naquilo que for possível, orientar aqueles que chegaram na minha família como filhos, para que eu possa orientar também. Até um certo ponto. Porque são individualidades que também merecem o respeito de escolha. Então a vida, ela ensina para todo mundo? Não. Ela ensina para quem está disposto a aprender. Porque você pode entrar e sair do mesmo jeito. Se você não perceber que as experiências que a vida está te trazendo são convites para você, para a sua transformação. E quando você muda, você insere naquela rede elétrica toda uma informação diferenciada. Aí as situações, os relacionamentos, tudo passa a modificar também. Porque a sua mudança faz com que comece a transformar processos de mudança no mundo. Porque nós estamos inseridos num grande mar de energia e de informação. Então aquilo que você vibra faz com que transformações aconteçam fora. Mas o maior beneficiado vai ser você. O amor que você desenvolve por você mesmo, no seu autocuidado, na sua transformação, no seu processo de autoconhecimento, faz com que você vá dissolvendo as camadas de orgulho, de egoísmo, daquilo que te faz prender ao sofrimento, à tristeza, à melancolia, à baixa autoestima, e você vai ficando bem. E mais, você vai se sentindo parte, integrada, integrante desse grande universo que está aí. Então, tudo fala com você. A natureza fala, você enxerga a bênção em tudo. Porque quando você abençoa a vida dá um jeito de abençoar você também. Porque isso é próprio do movimento do mecanismo universal. São os sinais que você emite e que a vida devolve. Tudo em nós vibra sinais. No universo, tudo vibra sinais. E tudo conversa conosco através de sinais. Mas é necessário que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos do Espírito, ouvidos do Espírito. E o coração de sentir da alma. A vida com alma é uma vida que vale a pena. Porque nenhum acontecimento se torna igual ao outro, ainda que você faça as mesmas coisas todo dia. Porque você está fazendo não no automático, você está fazendo com alma. Então, a sua ação ela é diferente, o seu olhar é diferente, a sua palavra é diferente. E quando você vê de uma forma muito simples, você criou uma vida diferente. E é uma vida que vale a pena ser vivida, por maior que seja esse momento na Terra. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. É um momento não só de transição planetária, mas é o olho do furacão da transição planetária. Então é um momento tremendamente difícil que exige de cada um de nós mais habilidades espirituais, mais habilidades emocionais. E aí a gente remete àquela parábola de Jesus dos trabalhadores da última hora. O salário há de ser maior, pelo menos é nisso que eu acredito. Confio e espero. Gente, um prazer estar com vocês aqui. Fica o meu coração, meu muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. A Soninha vai fazer agora a orientação por passe, a gente vai pagar as luzes. Bem, nossos corações então livres de qualquer sentimento inferior.
Vamos abri-lo para poder receber as bênçãos maravilhosas que serão derramadas sobre nós. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada, Jesus, nossos mestres. Obrigada a todos os mestres ascensionados e arcanjos. Se acerquem de nós e ajudem-nos a encontrar o nosso equilíbrio, a nossa saúde, a nossa paz e a nossa sabedoria. Vamos fazer a oração de transmutação, a mais linda oração e pura de transmutação. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quando bebemos a nossa água, que ela vá direto ao nosso coração e cure os nossos corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, lógico que a gente sempre explora mais ainda o orador, né? Aproveitar a presença dela aqui, já que é tão difícil trazer. Aí a gente vai pedir a Daniele e agradecendo, sim, todo carinho, viu? Agradeço a presença de você aqui, as suas palavras. Com certeza essa sabedoria toda ficará no nosso vida. Então, explorando um pouquinho mais, né? Essa a prece final para você. Nesse instante, vamos todos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, a força criadora da vida, pedindo que nos ampare, que nos fortaleça, que nos sustente em nossa caminhada, para que possamos agir sempre com a sabedoria. Que a nossa palavra, ao dizermos em oração, que seja feita a sua vontade e não a minha, e não a nossa, seja por confiarmos no desígnio maior, que sempre nos traz aquilo que nós precisamos desenvolver. Um olhar mais amplo da vida, um olhar mais amoroso, um olhar mais livre de nossos apegos. Pedindo, Pai maior, que nos sustente em nossas provas, que ajude-nos a desenvolver um coração mais amoroso, a termos mais empatia para aquelas pessoas difíceis de nossa convivência, porque nós não sabemos a dor que cada um traz em seu coração. Que possamos elastecer a nossa visão diante da vida e confiarmos cada vez mais nesse grande processo que é a vida na Terra. Um processo de libertação, um processo de evolução, um processo que faz com que cada vez mais possamos nos tornar um diamante que nascemos para ser, que brilha, que irradia,
aquela semente que floresce, por mais difícil que seja o terreno. Que as nossas palavras possam ser sempre de força, de confiança e de alegria para aqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez, unidos em teu nome, possamos sentir a tua presença em forma de paz, de amor, de esperança e de tranquilidade. Que seja feito sempre a vossa vontade, porque nós sabemos, como teus filhos, que a sua vontade é sempre amorosa, justa e boa. Dá-nos aquela compreensão maior, para que assim possamos sentir em nosso coração. E que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar toda essa paz que transcende o entendimento e encontra morada em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, chamando um pouquinho a atenção aí sobre a questão do uso da máscara. Infelizmente, em função das aglomerações, da falta de máscara e muita gente negando ainda tomar vacina, e isso fez com que desenvolvêssemos aí uma das variantes aí da Covid mais forte para as pessoas que estão sem a vacina, muitas vezes fatal. As pessoas que estão vacinadas, de uma certa forma, estão protegidas, mas ainda assim a gente deve ter cuidado com o outro, com aqueles mais doentes, muitas vezes, com problemas mais sérios, que frequentam o mesmo ambiente que nós. Então, nas ruas, nos ônibus, nos hospitais, onde vocês forem, usem a máscara, tá? É uma forma de proteção. E o nosso inseparável álcool em gel, vai ter que voltar tudo outra vez, né? Então, nós estamos pedindo que todos usem máscara aqui por causa disso. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, obrigada pela presença. Que seja uma semana de muita luz, de muita paz para todos nós.